Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, conceito de taxa mínima de atratividade, a TMA. Bom, o que ela é? Ela é o percentual mínimo de retorno esperado por um investidor para aceitar e investir em determinado projeto ou aplicação. Esse conceito ele é fundamental na análise de investimentos, pois serve como um parâmetro de comparação para avaliar a viabilidade de um projeto, tá? É o mínimo que eu exijo para fazer uma aplicação ou para investir em um projeto. Então, por exemplo, estou pensando em colocar meu dinheiro em uma debênture. E, como comparação, eu sei que se eu colocar o meu dinheiro nos títulos públicos aqui do governo, eu vou conseguir uma rentabilidade de 12% ao ano. Para eu investir em uma debênture, para correr esse risco maior, de um emissor privado, eu só vou aceitar se ela me pagar uma rentabilidade de 14% ao ano. Tá? Eu aceito correr esses 2% a mais de risco, mas não aceito menos que isso. Então, esse 14%, que é o que eu estou exigindo para colocar o meu dinheiro numa debênture, esse 14% aqui corresponde a TMA. De modo que se a debênture ela me oferecer uma rentabilidade de 13%, eu não vou aceitar, porque está abaixo da minha taxa mínima de atratividade, está abaixo da minha TMA. Daí, nesse caso, eu prefiro colocar o meu dinheiro em títulos públicos e não correr esse risco adicional, tá certo? Essa é a TMA. Pode ser para aplicações financeiras, pode ser também para projetos, Uma empresa, ela pode pensar em comprar uma máquina onde ela vai ter que desembolsar um capital e ela só vai fazer isso se ela souber que ela vai ter uma rentabilidade X, que ela vai ter um retorno X pela compra daquela máquina. Se ela não tiver esse retorno, ela não vai fazer a compra. E isso que ela está exigindo é a TMA dela, a taxa mínima de atratividade. Está muito ligado ao conceito de custo de oportunidade, tá? O custo de oportunidade é a taxa de retorno que o investidor poderia obter em alternativas de investimento com risco semelhante. No exemplo aqui que eu coloquei, o risco nem é tão semelhante, Título público e debênture, porque um é emissor público, outro é emissor privado. Mas para a gente entender a lógica, seria assim, Ao decidir investir em uma debênture, vamos supor que a debênture, ela me paga 15%. Me pagou 15%, tá certo? Tá maior que minha TMA? Tá. Eu aceito, O meu custo de oportunidade, aquilo que eu deixei de aplicar, é o título público federal que me pagava 12%. Eu aceitei os 15%, mas eu deixei de lado receber 12%, tá? Eu poderia considerar aqui, que a minha TMA, ela poderia ser meu custo de oportunidade. Se, por exemplo, para dois emissores com risco semelhante, se eu ganhasse 12% no Tesouro e usasse ele como minha TMA, eu poderia aceitar aqui qualquer rentabilidade acima disso, 12,10%. Eu poderia aceitar. Daí eu poderia usar o custo de oportunidade como a minha própria TMA. Também é uma opção. Risco do projeto. Projetos mais arriscados exigem uma TMA maior. Se a debênture ela está associada com uma empresa que está passando dificuldades financeiras, eu vou subir a minha TMA, que antes era de 14%. Agora, como eu sei que o risco é maior, eu vou exigir 16%, 17%. Tá? Quanto maior o risco, maior é a TMA. Fatores como a inflação, taxa de juros e crescimento econômico também afetam a definição da TMA. Então, se, por exemplo, meu país está passando por um cenário de inflação, a inflação está muito alta. Para eu colocar meu dinheiro numa aplicação financeira, eu posso exigir uma TMA maior para compensar essa inflação maior. De forma contrária, se a inflação está baixa, estou com crescimento econômico, eu posso exigir uma TMA menor, tá? Na prática, se o retorno estimado de um projeto for inferior à TMA, ele pode ser rejeitado, pois não atende às expectativas mínimas de ganho estabelecidas pelo investidor. Por outro lado, se o retorno for igual ou superior à TMA,
o projeto ele é considerado atrativo, tá? Então, exemplo, uma empresa estabeleceu um TMA de 10% ao ano. Ao analisar um novo projeto, ela calcula que o retorno esperado é de 12% ao ano. TMA de 10, retorno de 12, é superior, né? Então, esse projeto é considerado viável e atrativo para o investimento. Custo de oportunidade, tá? A gente até já estudou um pouquinho em relação a ele. Bom, o custo de oportunidade representa o custo associado a uma determinada escolha, medido em termos da melhor oportunidade perdida. Quando uma empresa decide investir em um projeto específico, o custo de oportunidade é o retorno que ela deixaria de obter caso escolhesse investir em um outro projeto disponível, né? Eu posso comprar a máquina A ou a máquina B. A máquina A vai me dar 15% de retorno e a máquina B vai dar 16%. Se eu escolho a máquina B, eu abri mão da máquina A, tá? E essa máquina A é o custo de oportunidade, medido em termos da melhor oportunidade perdida, tá? Esse foi meu custo de oportunidade de 15%, tá bom? E investimento também, né? Se eu escolher uma debênture que paga 14% e deixar de lado o título público que paga 12%, meu custo de oportunidade é os 12% que eu não investi no título público. E aí eu posso considerar a taxa livre de risco como um indicador de custo de oportunidade, tá? Que nesse caso seria um título público. Ao decidir entre aplicações financeiras, o investidor deve considerar o custo de oportunidade e alocar os seus recursos em uma opção com menor rendimento em comparação com alternativas mais rentáveis. Até mesmo em escolhas diárias, como usar o tempo para estudar em vez de trabalhar, o conceito de custo de oportunidade ele se aplica, tá? Eu posso, por exemplo, dedicar 1 hora do meu tempo para estudar, ao invés de estar trabalhando. Aí eu estou tendo um custo que fica muito óbvio, né? Estou tendo um custo financeiro. Se em 1 hora eu ganharia R$ 200, eu estou deixando de lado, estou deixando de ganhar R$ 200 para dedicar meu tempo para estudar, tá? Esse é um custo de oportunidade. Exemplo, tá? Suponho que o investidor tenha duas opções: investir 100 mil em um projeto com retorno estimado de 8% ao ano, ou aplicar o mesmo valor em um investimento que ofereça 10% ao ano. Se ele optar pelo projeto com retorno de 8%, o custo de oportunidade será a diferença de 2%, ou seja, o retorno adicional que ele deixaria de ganhar investindo na outra alternativa, tá? Pode ser que ele escolheu um, né, que tem uma rentabilidade menor, por conta, pode ser aqui, inclusive do risco associado àquele projeto, tá? E aí, nesse caso, ele pode escolher aquele que tem um risco menor. Em termos financeiros, o custo de oportunidade seria R$ 2.000 por ano, quando a gente coloca os valores aí. Na análise de investimentos, o custo de oportunidade é frequentemente utilizado para determinar a taxa mínima de atratividade, a TMA. Por exemplo, se o investidor tem a opção de aplicar seus recursos em um investimento de baixo risco, como títulos do governo que oferecem 6% ao ano, esse valor pode ser considerado o custo de oportunidade. Isso significa que para um novo projeto ou investimento, para que um novo projeto ou investimento seja atrativo, ele precisa oferecer uma taxa de retorno superior a 6%, considerando esse risco adicional, tá? Então, custo de oportunidade, ele representa o custo associado a uma determinada escolha. Pessoal, taxa interna de retorno é uma métrica financeira usada para avaliar a atratividade de um investimento. Ela representa a taxa de desconto que torna o valor presente líquido, o VPL, de todos os fluxos de caixa desse projeto de investimento igual a zero. Em outras palavras, de maneira mais simples, a TIR é a taxa de retorno do investimento. Só que para fazer esse cálculo, a gente vai ter que trazer a valor presente, os fluxos de caixa futuros, e subtrair do que a gente desembolsou no projeto. Quando a gente faz essa subtração, a gente obtém aqui o valor presente líquido, tá? Se esse valor presente líquido ele for igual a zero, a gente descobriu qual que é a taxa de retorno do nosso investimento, tá bom? Se a gente obter outro valor que não zero, quando a gente for fazer essa conta, aí a gente não encontrou a TIR, tá? Então, TIR é a taxa de retorno que faz com que o investimento seja neutro em termos de valor presente. Porque VPL ele tem que dar igual a zero. Quanto maior a TIR, mais atrativo é o investimento. Por óbvio, né? Porque quanto maior a TIR, maior é a minha taxa de retorno daquele investimento. E quanto maior, melhor é o projeto, tá? Na prática, para a gente encontrar o valor da TIR, a gente faz por tentativa e erro.
Os métodos computacionais, como software financeiros ou planilhas, a própria HP12C, geralmente são usados para calcular a TIR, porque se a gente for fazer à mão, é um pouco complexo, porque a gente vai ter que ficar trazendo os valores, vamos ter que trazer os fluxos de caixa a valor presente, tentando diferentes taxas de desconto, tá? A ideia é justamente ajustar a taxa de desconto até que o VPL seja igual a zero. Se a gente usar uma taxa de desconto e for fazer essa conta e encontrar que o nosso VPL ele deu negativo, menor que zero, significa que o investimento ele não é atrativo, tá? Se o VPL for igual a zero, é porque o investimento é igual ao custo inicial e a gente encontrou a nossa TIR. Se o VPL ele for maior do que zero, o investimento ele é atrativo também e a gente não encontrou a TIR, né? Porque para encontrar a TIR a gente teria que igualar o custo inicial, mas a gente encontrou uma taxa que é maior do que a TIR. Bom, vamos lá então. Trabalhar com um exemplo aqui para a gente entender bem na prática como é que funciona. Então, nesse nosso exemplo aqui a gente tem um valor inicial de R$100, que é o custo inicial do investimento, e 2 entradas de caixa ao final de cada ano, tá? Então, vejam aqui o fluxo de pagamento. Eu desembolso R$100, dou meus R$100 aqui, né? Pode ser que eu esteja colocando ele no investimento, tá? E aí, ao final de cada ano, eu vou ter entradas de caixa aqui. Voltou R$55 no primeiro ano e no segundo ano voltou R$60,50, tá? Foi isso que eu recebi por investir 100. É mais do que eu gastei? É, né? Porque eu gastei 100, se eu for somar aqui 55 com 60, eu vou obter aqui 115,50. É mais do que o que eu coloquei. Mas eu quero saber qual que é a minha taxa de retorno, né? E para isso, eu vou calcular aqui a TIR desse nosso projeto aqui, tá? Só que, como eu falei, né? A gente faz na tentativa e erro. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, uma taxa de desconto de 12%. Será que esse retorno que eu tive aqui é de 12%? Ele vai ser 12% se eu trazendo esse fluxo a valor presente, trazendo esse outro fluxo aqui a valor presente também, e descontando do meu custo inicial, e isso, né, meu VPL, der igual a zero, isso significa que o meu retorno aqui do investimento é de fato 12%. Se eu encontrar outros valores que não o VPL igual a zero, ou o investimento não é atrativo, ou o investimento é atrativo, porque eu não encontrei aqui a minha TIR, tá? Mas por que essa relação aqui de investimento não é atrativo ou investimento é atrativo? Porque muitas vezes, quando eu tento a taxa de desconto aqui, eu considero a minha TMA, que é a minha taxa mínima de atratividade. E aí, se eu não obter o retorno suficiente para conseguir fazer jus à minha TMA, pode ser que ele seja inviável. Por outro lado, se eu encontrar um valor que seja maior do que a minha TMA, o investimento é viável, tá? É por isso que a gente faz essa comparação aqui. Mas vamos lá, vamos entender aqui se esse 12% é de fato a TIR, a taxa interna de retorno desse projeto. Bom, primeiro passo, então, a gente vai trazer a valor presente. Primeiro a gente traz aqui os R$60,50 que estão aqui no final do segundo ano a valor presente. Eu preciso trazer ele para cá e depois para cá, né? Ou posso trazer direto para cá, não tem problema. Mas como é que a gente traz, né, esses valores futuros para momentos anteriores? Se eu quiser trazer ele aqui para o momento 1, basta eu pegar 60,50 e dividir pela taxa de desconto que eu estou usando. Vou dividir aqui por 1,12. Dessa forma, eu coloco ele a valor presente, só que nesse primeiro momento aqui, né? No mês 1. Mas não é isso que eu quero. Eu quero trazer ele mais uma vez aqui, né? Para trazer ele mais para esse momento 0 aqui. Se eu dividir uma vez por 1,12 aqui, eu tenho que dividir mais uma vez por 1,12 aqui, e aí eu estou aqui no valor presente, tá? Como é que eu faço isso? Eu faço assim, 1,12 elevado na 2, tá? E aí eu faço essa conta que está aqui, e isso vai dar 48,23. Então, voltando para cá, meus R$60,50, voltando um período e voltando outro período, eles na verdade são 48,23. Só para a gente entender, né? O que a gente está fazendo é o processo contrário. Porque se eu partir do princípio que o meu investimento ele tem um retorno de 12%, eu vou pegar esse 48,23 e vou levar a 12%,
e depois vou levar a mais 12%, totalizando 60 com 50, tá? A gente está fazendo o contrário, a gente está trazendo de lá para cá a valor presente. Então, 60 com 50, trazido aqui a valor presente, dá 48 com 23, considerando a taxa de desconto de 12%. Agora eu faço o mesmo, só que para R$ 55. Só que ele já está aqui no momento 1. Então, basta eu pegar os 55 e dividir por 1,12, tá? Elevado na 1 aqui porque é um período só, tá? Mas é 1,12. Isso vai dar 49,11, tá? Então eu cheguei aqui nos meus valores presentes. O meu desembolso inicial foi R$ 100. Trazendo esses dois fluxos de caixa positivo a valor presente com a taxa de desconto de 12%, eu vou ter 48,23 e 49,11, tá? E aí agora eu quero calcular o VPL, o valor presente líquido. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar os meus R$ 100, tá? E deles eu vou subtrair a soma de 48,23 de 49,11. Fazendo isso daqui, né, 49,11 mais 48,23, eu vou encontrar menos 2,66. Se eu considerar que minha taxa de desconto de 12% é minha TMA, olha só, o VPL menor que zero, o investimento não é atrativo, tá? Isso porque a minha taxa interna de retorno, ela é menor do que 12%. Quando eu fazer a conta com uma taxa de desconto e eu encontrar um VPL negativo menor que zero, isso significa que eu tenho que tentar uma taxa de retorno que seja menor do que essa que eu tentei aqui. Ou melhor, né, tem que tentar com uma taxa de desconto menor do que essa que eu encontrei, tá? Então, como o VPL encontrado foi negativo, isso significa que a taxa de desconto utilizada não é a TIR. Além disso, um VPL menor que zero indica que o retorno líquido do investimento é menor do que o seu custo inicial, considerando essa taxa de desconto aqui. Ou seja, o investimento ele não é atrativo nesse caso, considerando como 12% a nossa TMA, taxa mínima de atratividade. Bom, como, né, a gente fez a conta e sabe que a taxa de desconto ela tem que ser menor que 12%, porque o meu valor foi negativo, eu vou tentar uma taxa de desconto aqui menor. Eu vou tentar com 10% agora. Mesmo procedimento, 60 com 50, eu vou trazer a valor presente, só que agora eu vou dividir por 1,10 elevado na 2, porque eu ainda estou trazendo, né, para 2 períodos. Então, fazendo essa conta, eu vou encontrar R$ 50 aqui. Vou fazer o mesmo com R$ 55 dividido por 1,10, né? Ou 1,10 na 1. Vai dar R$ 50 também. Aí a gente já consegue observar, né? Quando eu for fazer a soma aqui de R$ 50 mais R$ 50 e subtrair do meu custo inicial, isso vai dar 100 menos 100. Zerou. Meu VPL, olha o que eu estou falando. Meu VPL, ele é igual a zero. Então eu encontrei aqui a minha TIR, minha taxa interna de retorno, é 10%. Ou seja, esse fluxo aqui, né, colocando R$ 100, ele vai me pagar 10% de retorno ao ano, tá bom? Tentativa e erro, é assim que a gente consegue. Se eu tentasse uma taxa de desconto de 9%, o valor que eu encontraria aqui seria um VPL positivo, né? Nesse caso, quando o VPL ele é positivo, aí eu sei, né, que eu tenho que aumentar a minha taxa de desconto, porque a taxa interna de retorno está sendo maior. Se eu considerar, né, que o meu TMA, ou ele é igual a 10%, ou ele é igual a 9%, em ambos os casos aqui, a minha taxa interna de retorno, ou ela é igual à minha TMA, ou ela é maior. E nesse caso aqui, né, em ambos os casos, na verdade, o investimento, ele vale a pena, ele é atrativo, porque ele está ou igualando a minha taxa mínima de atratividade ou está superando, o que é melhor ainda. Pessoal, e agora a gente vai calcular na HP12C a taxa interna de retorno, tá? Considerando um exemplo aqui, né, para a gente fazer essas contas, aonde eu tenho esse fluxo de caixa aqui. Eu tenho um desembolso inicial de R$ 100, e aí ao final de um ano volta 55, e ao final de 2 anos volta R$ 60,50. Eu quero saber qual que é a taxa interna de retorno desse projeto aqui. A TIR, ela, se a gente for fazer ela manualmente, a gente vai ter que fazer na tentativa e erro.
gente vai ter que pegar diferentes taxas de desconto até encontrar uma em que a gente ache o VPL, que é o valor presente líquido, igual a zero. Tá? Isso pode ser um pouco trabalhoso de ter que fazer esses cálculos à mão. Na HP12C é relativamente fácil, tá? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, a gente sempre zera, né, a memória, então F CLX para zerar, e a gente vai colocar primeiro o nosso desembolso inicial, que foi 100 CHS. Aí a gente vai clicar no G aqui, né, para ativar as demais funções da HP12C, e a gente vai clicar aqui no CF0, tá? Esse é o nosso desembolso inicial. Aí a gente vai colocar 55G, que é o nosso primeiro fluxo de caixa positivo, CFJ. E aí o segundo fluxo positivo, 60 com 50, GCFJ também. E aí a gente vai clicar o F, né, também para ativar outra função, e o IRR. E aí ele calcula para nós aqui qual que foi a TIR do projeto. Nesse caso, né, 9,9999 é aproximadamente 10%. Ou seja, tá, a taxa interna de retorno desse projeto aqui é de 10%. Será que faz sentido? Faz, né? Porque quando a gente traz os 60 com 50 a valor presente aqui, considerando essa taxa de desconto de 10%, isso daqui vai virar R$ 50. Quando a gente traz os 55 ao valor presente, isso daqui também vai virar R$ 50, aproximadamente, tá? E aí a gente pegando os R$ 100 do desembolso inicial e dele, né, a gente fazendo a subtração aqui dos fluxos de caixa positivo descontados, a soma deles, isso daqui, né, somado menos a subtração aqui, vai dar zero. Quando o VPL ele é igual a zero, significa que a gente encontrou a nossa taxa interna de retorno. Mas isso a HP12C fez, bastando a gente colocar esses valores lá. Para qualquer exemplo, é bem tranquilo de ser feito. Pessoal, e a gente tem também a taxa interna de retorno modificada, a TIR-M de modificada. Bom, embora a TIR tradicional ela seja amplamente utilizada para avaliar a atratividade do investimento, quando a gente faz aquela análise considerando a taxa mínima de atratividade, a TMA, ela possui algumas limitações, tá? Especialmente em relação ao risco de reinvestimento. Isso porque a TIR tradicional ela assume que todos os fluxos de caixa positivos gerados pelo projeto serão reinvestidos à própria TIR, o que nem sempre é realista, tá? Então, num fluxo de caixa, como esse daqui, aonde eu tenho as entradas, né, positivas ao longo do tempo, no cálculo da TIR tradicional, ele está considerando que todos esses fluxos aqui, eles estão sendo reinvestidos à própria TIR, e pode ser que isso seja diferente, pode ser que minha taxa de reinvestimento, ela já não seja aquela mesma da taxa interna de retorno, e aí o cálculo pela TIR, ele pode superestimar a própria TIR, e aí, né, para ter um resultado mais ajustado com a realidade, a gente usa a TIR modificada, tá? Então, qual que é a diferença dela? Aqui a gente vai ajustar o cálculo considerando duas taxas distintas, tá? Uma taxa de reinvestimento para os fluxos de caixa positivos e uma taxa de financiamento para os fluxos de caixa negativos. Aqui a gente não tem um fluxo de caixa negativo, né? Mas poderia acontecer de eu ter aqui, né, em determinado tempo aqui, em determinado período, eu poderia ter um outro desembolso aqui, né, de R$ 30, por exemplo, né, nesse exemplo aqui que a gente está trabalhando. Isso daqui seria um fluxo de caixa negativo. E aí, nesse caso, eu também vou considerar uma taxa de financiamento para esse valor aqui, que é diferente da TIR, coisa que a TIR tradicional ela não faz. Ela considera que a taxa de financiamento aqui também vai ser igual à própria TIR. E como isso pode ser diferente na realidade, a gente usa a TIR modificada para corrigir essa situação, tá? Então, a gente usa duas taxas distintas. Uma para reinvestimento de fluxo de caixa positivo e uma taxa de financiamento para os fluxos de caixa negativos. Isso proporciona uma análise mais realista do retorno efetivo do projeto, eliminando o risco de superestimar o resultado, considerando que a gente sempre vai ter os reinvestimentos à própria TIR. E aí a fórmula da TIR modificada é essa daqui, tá? Então a gente vai colocar o valor futuro dos fluxos de caixa positivos, tá? Considerando essa taxa que a gente está utilizando, essa taxa de reinvestimento, e embaixo a gente vai dividir pelo valor presente
dos fluxos de caixa negativos, considerando essa taxa de financiamento que também vai ser diferente da própria TIR, tá? Então a raiz quadrada disso daqui, raiz quadrada não, né? A raiz, e a gente vai considerar aqui o N dos períodos aqui para fazer o cálculo, e tudo isso daqui menos 1. Então, trabalhando aqui com um exemplo, tá? Suponha que o investimento inicial de R$ 100, com fluxo de caixa de 55 no primeiro ano e 60,50 no segundo ano, aonde a nossa taxa de reinvestimento dos fluxos de caixa positivo é de 8% e a taxa de financiamento do capital inicial é de 10%. É esse fluxo aqui, tá? Eu já sei que calculando esse fluxo aqui, a minha TIR tradicional é de 10%. Mas será que ela não está superestimada? Aí a gente usa a TIR modificada. Fazendo análise, eu sei que a minha taxa de reinvestimento ela é de 8%. Então, diferente da TIR, que considera que a taxa de reinvestimento vai ser de 10%, na TIR modificada eu estou considerando que é 8%. Por coincidência, tá? Eu estou considerando que minha taxa de financiamento do capital é de 10%. É o mesmo que a TIR, aqui deu coincidência, tá? Mas poderia ser uma taxa diferente também. Só que nesse fluxo aqui, o único fluxo negativo que a gente tem é o desembolso do capital inicial. Mas se eu tivesse outro desembolso aqui, né, de R$ 30, eu teria que trazer ele a valor presente, considerando a taxa aqui de financiamento. Nesse caso, 10%, tá? Respeitando o que a fórmula diz para nós. E, por outro lado, eu vou fazer os reinvestimentos aqui, né, considerando, né, vou levar a valor futuro isso daqui, considerando a minha taxa de reinvestimento, que é de 8%, tá? Então vamos lá. No cálculo anterior, vimos que a TIR para esse projeto é 10%, mas a TIR tradicional assume que os fluxos de caixa serão reinvestidos à própria TIR, o que não reflete a realidade aqui, já que o reinvestimento será a 8%. Então, vamos calcular. Valor futuro, né, que é o que a gente quer, essa partezinha aqui de cima inicialmente do nosso cálculo. Vai ser 55 vezes 1,08, porque eu quero levar esse 55 para cá, considerando uma taxa de 8%. Então, 1,08 elevado na 1, mais 60,50. Por que eu não estou multiplicando aqui? Porque ele já está no valor futuro, tá? Mas se eu tivesse outros fluxos de caixas positivos aqui, e esse daqui fosse o meu último fluxo, eu teria que levar cada um aqui a valor futuro, tá? Considerando essa taxa de 8%. Né? Aqui estaria indo 1, 2, 3, 4 períodos. Seria 55 vezes 1,08 elevado na 4, tá? E o 60,50 elevado na 3, aqui elevado na 2 e depois elevado na 1, tá? Mas no nosso exemplo aqui a gente tem só 2 períodos, então fazendo esse cálculo aqui eu vou ter que o meu valor futuro, considerando a taxa de 8%, é de 119,90. A parte de baixo da fórmula, eu trago a valor presente os fluxos de caixas negativos. Nesse caso, eu só tenho o desembolso inicial e ele já está no momento presente, então eu não tenho que fazer nada, tá? Aí, colocando na fórmula, 119,90 dividido por 100, né, raiz quadrada, porque eu estou considerando aqui só 2 períodos, se fossem 3 seria a raiz cúbica, menos 1. Isso vai dar aproximadamente 0,095 ou 9,50%. Então, nesse caso aqui, de fato, a nossa TIR ela estava superestimada, porque a TIR, a taxa interna de retorno, ela deu 10%. Mas quando a gente analisou e viu que o nosso reinvestimento se daria a 8%, não conseguiria chegar em 10%, aí eu descobri que a minha TIR modificada, que traz esse ajuste mais próximo da realidade, ele deu 9,50%. Pessoal, e agora a gente vai aprender a calcular a taxa interna de retorno modificada na HP12C. Tá? Só para a gente contextualizar o que é a TIR modificada. Bom, a gente tem um projeto, né, onde a gente tem o desembolso inicial, a gente tem os fluxos de caixa positivo, os fluxos de caixa negativo, e o cálculo da TIR tradicional vai nos dizer qual que é a taxa interna de retorno daquele projeto. Então, por exemplo, né, considerando esse fluxo aqui, onde eu tenho um desembolso de 100 e dois fluxos de caixa positivos ao final de 1 e 2 anos, de 55, 60 com 50, a minha TIR tradicional, taxa interna de retorno, é de 10%. Só que a TIR tradicional, ela considera que os fluxos de caixa positivo, eles estão sendo reinvestidos à própria taxa interna de retorno. E isso nem sempre é realista, tá? Considerando que eu posso ter uma taxa de reinvestimento que seja diferente, e considerando, né, que o meu projeto também possa ter fluxos de caixa negativos, que precisam ser financiados a uma taxa diferente à TIR, aí a gente pode fazer o uso da TIR
modificada, aonde eu vou considerar uma taxa de reinvestimento e, se for o caso, uma taxa de financiamento que seja diferente a TIR, tá? No nosso exemplo aqui, o exemplo ele falou, tá? A taxa de reinvestimento dos fluxos de caixa positivos é de 8% e a taxa de financiamento do capital é de 10%. Como eu não tenho fluxo de caixas negativos aqui, eu não preciso me preocupar com essa taxa aqui de financiamento de 10%, tá? Nesse caso, eu só me preocupo com a taxa de financiamento que é de 8%. E aí, se a gente fosse fazer manualmente essa conta, existe uma fórmula, tá? Aonde a gente vai levar a valor futuro os fluxos de caixa positivo, considerando a taxa de reinvestimento que foi dada, que é de 8%, e dividido, né, pelo valor presente dos fluxos de caixa negativos, considerando a taxa de financiamento. No nosso exemplo, a gente não precisa se preocupar aqui com fluxo de caixa negativo, porque a gente só tem o desembolso inicial, né? E aí a gente vai tirar a raiz quadrada, a raiz cúbica, a depender do número de períodos aqui que a gente está analisando. Aqui seria uma raiz quadrada. O resultado, né, fazendo isso manualmente, da nossa TIR modificada, ele dá aqui de aproximadamente 9,50%, um valor que é menor que a TIR tradicional. Bom, na HP12C a gente vai trabalhar com esses valores então, tá bom? Primeiro passo aqui, FCLX para zerar a memória. E aí a gente vai começar a informar os valores para levar valor futuro, considerando a taxa de financiamento. Então, 55G, CFJ, 60 com 50G, CFJ também, e a gente vai colocar a taxa de juros de financiamento. Da onde que está surgindo esse 8 aqui que a gente está colocando? O enunciado ele tem que trazer para nós, tá? Que a taxa de reinvestimento ela é de 8% nesse caso, tá? Então, 8 e. E aí a gente vai apertar o F, PV e CHS, PV, tá? E vai clicar aqui no 2N para a gente levar isso daqui a valor futuro. Então, 2N, que são os períodos, tá? E o FV. E aí a gente vai ter o valor futuro considerando essa taxa de reinvestimento, 119,90. Essa parte, inclusive, tem aqui na fórmula, tá? Bom, 100 CHS PV. E aí a gente vai... Isso é o desembolso inicial, tá? No nosso caso, a gente não tem fluxo de caixa negativo. E a gente vai clicar aqui no I para chegar na TIR modificada. Segundo HP12C aqui, tá? 9,49, na verdade, né? 9,50 aproximadamente. Então, esse é o valor da TIR modificada, que é um valor que, no nosso exemplo aqui, é menor do que a TIR tradicional, porque a TIR tradicional ela estava superestimada. Valor presente líquido, VPL, tá? O VPL ele mede o valor presente dos fluxos de caixa futuros gerados por um projeto de investimento, descontados a uma determinada taxa, menos o valor do investimento inicial. Em termos práticos, o VPL ele indica quanto valor um projeto ou investimento ele agrega, considerando o valor do dinheiro no tempo. Sua fórmula é essa daqui, tá? O que significa essa fórmula aqui? Bom, primeiro vamos entender, então, em palavras simples aqui, o que o VPL ele faz. Ele vai pegar os fluxos de caixa, né, o que entrou de capital em um projeto de investimento, e vai trazer esses fluxos de caixa que estão lá na frente a valor presente. E aí a gente vai subtrair o somatório desses fluxos de caixa a valor presente do investimento inicial, para saber o quanto que o nosso projeto ou investimento ele agregou de valor, tá? Por isso que a gente tem um somatório aqui. Esse somatório é o somatório dos fluxos de caixa, o FC, trazidos a valor presente, considerando uma taxa de desconto e considerando o período do tempo aqui, subtraindo do investimento inicial. E aí, fazendo isso, a gente vai chegar no resultado do VPL. E aí a gente pode entender que o VPL ele pode trazer um resultado negativo, que é quando o investimento dele não é atrativo para aquela taxa de desconto que foi utilizada. Quando o investimento é igual ao custo inicial, que daí a gente está usando uma taxa de desconto que é a taxa interna de retorno do projeto, ou quando o VPL ele é maior do que zero, que aí o investimento ele é atrativo, tá? Se a gente considerar que a nossa taxa de desconto ela é a TMA, taxa mínima de atratividade, nessa situação a gente pode considerar que ele é viável também, tá? Bom, vamos lá então, para um exemplo para a gente entender isso daqui. Considere um projeto que exige um investimento inicial de R$10.000. Vou montar o fluxo de caixa aqui, tá? Desembolso
de R$ 10.000. E esse nosso projeto ele promete gerar fluxos de caixa de R$ 4.000, R$ 5.000 e R$ 6.000, tá? Vou colocar em azul aqui porque esse valor ele está entrando. Então, entrou 4.000, entrou 5.000 e entrou 6.000. E vou colocar em vermelho aqui porque esse valor do investimento inicial, esse valor aqui, ele foi um desembolso, tá? Eu desembolso 10.000 para receber 4, para receber 5 e para receber 6. Isso ao final de 1, 2 e 3 anos. E aí eu quero fazer a análise do VPL considerando uma taxa de desconto de 10% ao ano. Bom, né, usando a fórmula aqui, a gente primeiro, né, tem que trazer a valor presente os fluxos de caixa, que são 4.000, 5.000 e 6.000, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o 4.000 que está aqui e vou trazer a valor presente, dividindo pela taxa de desconto, tá? 1,10 na 1, tá? Eu divido 4.000 por isso daqui. 5.000 também, tá? Só que aqui eu tenho que voltar 2 períodos. Então eu vou dividir isso daqui por 1,10, só que elevado na 2. E os 6.000, a mesma coisa, só que eu volto 3 períodos. Então vai ser 1,10 elevado na 3, tá? Percebam que é essa partezinha aqui da fórmula que a gente está fazendo. E aí o resultado dessas divisões todas aqui, eu tenho que somar. Esse símbolo aqui é do somatório. Então olha aqui, 4.000 dividido por 1,10, 5.000 dividido por 1,10 elevado na 2, que dá 1,21, e 6.000 dividido por 1,10 elevado na 3, que dá 1,331. Tudo isso daqui menos 10.000, tá? Eu vou apagar aqui. E fazendo essa conta aqui, o meu VPL, nesse caso aqui, ele deu de aproximadamente 2.276,48, tá? Então, considerando o valor no tempo, eu ganhei 2.276 ao ter desembolsado R$ 10.000. É atrativo? É. Para essa taxa aqui que foi utilizada, foi um projeto atrativo. Pessoal, e como é que a gente calcula o VPL na HP 12C, tá? É bem tranquilo. Então, considerando esse exemplo, onde a gente tem um projeto inicial, onde eu tenho desembolso de R$ 10.000, eu tenho retornos aqui de 4.000, 5.000 e 6.000, né, ao final do primeiro, segundo e terceiro ano, e considerando uma taxa de 10% ao ano, eu quero saber qual que é o meu VPL, tá? Na HP 12C, eu vou ter que começar assim, ó, 10.000, CHS, G, CF0, tá? Que é o desembolso inicial. E agora eu coloco os fluxos de caixa. 4.000, GCFJ, 5.000 GCFJ e 6.000 GCFJ, tá? Ele está considerando aqui períodos ao ano, porque eu vou colocar aqui a taxa de juros ao ano, tá? 10i. E aí eu solicito agora, venho aqui no F e coloco o NPV, que está aqui, ó, na própria tecla do PV, só que em cima, né? Porque é o F que a gente está considerando. E ele me dá o resultado aí, né, de aproximadamente 2.276,48. Então, lembrando, né, se eu tenho um VPL positivo, é porque com essa taxa aqui de desconto, o meu projeto ele é viável.